Luiz Campos, diretor do Paris Saint-Germain, afirma que foi um erro do clube contratar Neymar e Mbappé para a mesma posição no passado. Pumas anuncia lesão de Daniel Alves no joelho. Filipão muda esquema tático do Atlético Paranaense 3 vezes nos últimos jogos para voltar ao rumo da vitória. O novo soldado da torcida do Corinthians é essencial para o esquema tático de Vitor Pereira. E o que o Vasco da Gama tem que fazer para voltar à Série A do Brasileirão? Cuca e Atlético Mineiro chegam a um acordo e o treinador permanecerá até o final do ano. Quase foi campeão brasileiro. E vamos pro vídeo e roda a vinheta. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou: agora eu se consagro. Paris Saint-Germain, Luiz Campos, diretor do clube, afirma que foi um erro do passado contratar Neymar e Mbappé, 2 jogadores da mesma posição. E 2 jogadores caros, afirma o diretor. Na minha opinião, o diretor só está falando isso porque o Paris não chegou ainda ao título da Liga dos Campeões, né? Bateu na trave uma vez, perdendo para o Bayern de Munique, mas ao longo desses anos ganhou, se eu não me engano, foram mais de 7 Ligue 1, entendeu? Um fato que o clube no passado, depois da chegada do dinheiro do Sheik, né, não chegava, não ganhava nenhuma Ligue 1, só tinha apenas 1 ou 2 títulos. E hoje o time é uma potência na França e uma potência na Europa, entendeu? Só que o título não veio da Champions, mas pra mim não foi um erro contratar o Neymar e o Mbappé, entendeu? Se o Paris conquistar a Champions esse ano, rapidinho esse discurso vai mudar, vão falar que os 2 são os melhores, foi um acerto, e daí pra cima. O Mbappé era do Mônaco, então ele já jogava a Liga Francesa, a Ligue 1, sendo que o Neymar, ele veio da La Liga e elevou mais ainda o futebol na França, entendeu? Trouxe mais holofotes para a França. E o nível do futebol francês melhorou um pouco com a chegada desses jogadores. Então não foi um erro contratar Neymar e Mbappé. Eu tenho dito que o Paris está próximo de ganhar a Liga dos Campeões, assim como o City, e esses holofotes, essas críticas ao time do Paris, quando o mesmo ganhar a Champions, vai diminuir bastante. Filipão muda pela 3ª vez seguida o time do Atlético Paranaense para tentar impedir as séries de 100 vitórias do clube, né? E o Atlético Paranaense enfrenta o Juventude nesse sábado às 8h30 da noite pelo Campeonato Brasileirão Série A, entendeu? Eu entendo que essa mudança do Filipão toda hora repetindo para tentar encontrar um jeito de o time jogar melhor, não para o Brasileirão, sim para o Flamengo no dia 29 de outubro, se eu não me engano, é a final da Libertadores. Então o Brasileirão praticamente pro Atlético Paranaense não tem nada para fazer, entendeu? Acho que ele vai se garantir ali na Libertadores ainda pelo Brasileirão. Então ele está tentando encontrar uma maneira de o time jogar melhor para enfrentar o Atlético, o Flamengo na final da Libertadores. E o Furacão tem 2 desfalques para enfrentar o Juventude agora, né, que é o volante Alex Santana e o zagueiro Matheus, esqueci o nome do moleque, Matheus alguma coisa, não vai jogar contra o Juventude. E o Daniel Alves está mentindo ou não sobre a lesão no joelho, na parte de ligamento. O Pumas, clube atual do jogador, anunciou essa semana que o atleta teve uma lesão nos joelhos. Minutos depois, Daniel Alves entrou nas suas redes sociais informando que quem falou isso está desinformado sobre o atleta. É o que vocês têm a dizer. Eu penso que se for uma lesão leve, o atleta não vai confirmar que ele, na minha opinião, vai estar na Copa do Mundo. O Tite só não convocou o Daniel Alves para esses últimos jogos do Brasil para ele não sofrer tanta pressão da mídia
e pressão do povo brasileiro, né? Que o Daniel Alves não tá jogando porra nenhuma no Pumas e já não vem jogando há um tempo no São Paulo, e mesmo assim o Tite vai levá-lo para a Copa do Mundo. Eu sou um grande fã do Daniel Alves, eu acho que ele brilhou e jogou muito na seleção brasileira, foi um dos melhores lateral direitos pela seleção que eu vi, ele e o Cafu. Então eu não sei se ele merece ser convocado pelo que fez. Eu acho que o momento agora não é dele, é de Danilo e o Emerson Royal. E o Roberto é o novo xodó da torcida do Coringão e é essencial para o esquema de Vitor Pereira. Eu sempre falei que esse cara ia dar certo e que foi um erro o Palmeiras não pegar o Roberto com a mão de porco da Leila Pereira. E o Roberto se encaixou bem, joga bem, é talentoso. Para mim tem talento para ser um futuro centroavante da seleção brasileira, junto com o Pedro. E o Roberto é essencial para o Corinthians, vai ser fundamental agora na final da Copa do Brasil. E ele chegou, vestiu a camisa, no começo foi criticado, mas depois começou a fazer os gols, as coisas começaram a acontecer, e ele hoje é o maior jogador do Corinthians, o melhor jogador do momento do Corinthians. Descarta demissão do Cuca no momento. É o que eu falei, cara, sempre a volta do treinador Cuca aos clubes, ele não consegue se sair bem. Ele retornou ao Palmeiras, não foi bem, retornou ao Santos, não foi bem, e retornou agora ao Galo, não foi bem. Desde a volta do treinador, são 11 jogos, são 2 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. E o treinador não vai bem, e o Galo e ele se entenderam, e ele vai permanecer até o final do Brasileirão. O Cuca, que era um dos favoritos de técnicos brasileiros para assumir a seleção, mas agora eu não sei se com essa volta agora um pouco, uma volta fraca, né, ao Galo, não sei se ele segue sendo um dos favoritos para assumir a seleção. Do que o Vasco precisa para voltar à Série A do Brasileirão? É vitória. O Vasco, que enfrentou o Londrina ontem, quinta-feira, e empatou por 1-1 dentro de casa, que o Vasco só vem ganhando jogos em São Januário, e agora vai enfrentar fora de casa no Paraná o Operário, brigando para não cair o Operário, jogo dificílimo. O Vasco ano passado tomou uma pancada do Operário, e o Vasco também vê o próprio Londrina e o Sport grudados atrás dele. Se o Vasco não ganhar do Operário, perder, tem tudo para o Sport tomar o lugar do Vasco no G4 ou Londrina. Então o Vasco precisa de vitória. Eu acho que o Vasco vai subir para a Série A, e é como aquele jornalista do Fox Sport falou essa semana, que o Vasco vai subir com processo culposo, com não intenção de subir. Só vai subir porque o Sport e o Londrina, os outros times, são muito ruins, não conseguem ganhar. Por isso o Vasco vai subir. E outra coisa, eu tô com medo do Operário, para vocês verem como que o Vasco tá ruim. Operário em 2022 tá metendo medo no Vasco. PQP. E o Brasileirão segue sendo a obsessão dos colorados. O Inter, que nos últimos tempos ele ficou em segundo lugar no Brasileirão para o Flamengo, que teve aqueles gols anulados lá do Inter, mas tudo impedido. E o Cássio ainda teve um pênalti, não sei se teve um pênalti. Não teve pênalti não. Teve um pênalti que foi duvidoso, meio que sim, o árbitro não deu a favor do Inter. Também, outra vez que o Inter, essa vez foi prejudicado mesmo, foi em 2006, contra o Corinthians, que ali meteram a mão no Brasileirão do Inter. Também o Inter ficou em segundo lugar no Brasileirão de 2009, se eu não me engano, no gol do Reinaldo Angelim, de cabeça. E esse ano, com 28 rodadas já acontecidas, o Inter está a 10 pontos atrás do Palmeiras. E eu acho que esse título já está na mão do Palmeiras. Eu acho que o Inter não consegue chegar no Palmeiras de jeito nenhum. Deixa pro ano que vem, de 2023, se reforce mais, que o Brasileirão vai chegar para vocês. Esse ano tá meio que impossível.
Gabigol pode se tornar o maior artilheiro da história do Brasileirão. Pode se tornar não, ele vai se tornar se ele continuar no Flamengo e se ele continuar jogando do jeito que ele está jogando. Que o maior artilheiro do Brasileirão é o Roberto Dinamite, tem 190 gols, mas o Roberto Dinamite, ele é o artilheiro do Brasileirão do formato passado. Desse formato novo, o maior artilheiro é o Fred, ex-Fluminense, ex-Cruzeiro e Atlético Mineiro com 158 gols. Gabigol tem 103 gols no Brasileirão. Então tá muito perto de ele passar o Fred de formato novo e de ele passar o Roberto Dinamite, tá um pouco distante, mas com certeza ele passará sim se tornará o maior artilheiro da história do Brasileirão. E o Gabigol, que é o maior ídolo do Flamengo do momento, às vezes muito aclamado, às vezes odiados, e muitos desses flamenguistas pedem o Gabigol na Copa do Mundo, sendo que o Gabigol tem mais de 20 convocações e na seleção ele não vai bem, cara. Ele foi convocado 20 vezes, se eu não me engano tem 2 gols só. No que ele joga no Flamengo ele não mostra nem a metade o que ele jogou na seleção, né? E a galera fala também que o esquema do Tite também não favorece o Gabigol, sendo que favorece os outros atletas, né? E o próprio Pedrão chegou agora, primeiro jogo da seleção, jogou só 45 minutos e balançou a rede. Então fica difícil de o Gabigol ir, né? E também fica difícil de tirar outros atletas que são tão bons quanto eles, tá bom? Tá bom? Fim de vídeo, obrigado aí. Se inscreve no canal, dê uma curtida para me ajudar, o canal a crescer. E tamo junto, valeu? E fé pros crias.